Questão 29, Enem 2015, segunda aplicação. É uma questão bem interessante, né, para a gente poder analisar fatores essenciais que viabilizam o processo de globalização. Vamos lá para a questão? Vamos juntos aqui? Primeiro enunciado. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto. Então, o enunciado sempre manda na gente, né? Vai nos preparar para resolver a questão. Então, ele fala de uma questão essencial para organizar a produção dentro de uma conjuntura. Qual é a conjuntura? É o que o texto vai apresentar. Diz o texto: não acho que seja possível identificar a globalização. Então, ele apresentou para a gente aí a conjuntura, a globalização. Beleza? Muito bem. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora esta seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Olha que importante. A globalização depende, antes de tudo, da eliminação de obstáculos técnicos e não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Muito bem. Então, ele vai falar sobre aí um fator essencial, porque é o comando, né? Essencial para a organização da produção. Vamos ver as alternativas? Letra A. Criação de uniões aduaneiras. União aduaneiras são um tipo de acordo econômico. A gente classifica os acordos econômicos da atualidade de forma genérica em 4 categorias: zonas de livre comércio, uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões monetárias. A união aduaneira e as zonas de livre comércio são os tipos de acordo voltado basicamente para a área comercial, ligados à redução de tarifas alfandegárias, zonas de livre comércio, e as uniões aduaneiras, além da redução das tarifas alfandegárias, também o estabelecimento de uma tarifa externa em comum, ou seja, os países daquele bloco econômico cobrarão a mesma tarifa quando importarem mercadorias, produtos de países que não fazem parte do acordo. Unificação das tarifas de importação. Beleza? Já mercado em comum, união monetária, já são acordos que avançam na área social, com livre circulação de pessoas, e no caso da união monetária, também estabelecendo o estabelecimento de uma moeda única. A criação de uniões aduaneiras não é um obstáculo técnico, como ele diz, né? Não vai organizar a produção, ela vai facilitar o comércio internacional. Então, não é a questão que ele está perguntando aqui para a gente. As uniões aduaneiras estão ligadas aos acordos econômicos. A não existência desses acordos econômicos seria um obstáculo econômico, mas ele disse lá no texto, gente, antes de tudo, a globalização depende de eliminar os obstáculos técnicos. Letra B. Difusão de padrões culturais. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Beleza? A globalização cultural, né, ela é importante, né, ela tenta homogeneizar, padronizar, mas não é o assunto desta questão, longe disso. Letra C. Melhoria na infraestrutura de transportes. Obstáculo técnico. Se você melhorar, você diminui esses obstáculos. Então, essa é a alternativa. Curte aí, se inscreve no canal. Beleza? Vamos pensar nisso? Melhoria de infraestrutura de transportes. Olha só essa relação da economia de escala com a evolução dos navios, ou seja, volume de cargas transportadas pelos navios. Em 1980, os navios maiores eram da classe Panamax. Esses navios tinham a capacidade de carregar, de levar de 3.000 a 3.400 containers. Legal? E são aquelas caixas de aço, grandona, etc. Já em 2013, os navios da classe Triple E, eles têm a capacidade de carregar até 18.000 containers, ou seja, num período de apenas 33 anos, 1980 a 2013, a capacidade multiplicou por 6, sextuplicou, que significa que você leva cada vez mais numa viagem, o que barateia o custo de transporte. Então, é um obstáculo técnico, transporte, que vai sendo diminuída a sua importância, ou seja, esses obstáculos vão caindo com a evolução tecnológica. Olha que legal!
como que os transportes são importantes na globalização. Esse aí é um navio da classe Triple E. Olha o tamanho desses monstrões aí, a quantidade de containers que eles carregam. E além do mais, além da questão do tamanho dos navios, a funcionalidade, a velocidade de carga e descarga dos portos é fundamental. A infraestrutura portuária, a automação, né, das atividades portuárias também garantem aí bastante velocidade e agilidade no processo de desembarque e embarque de mercadorias. E tempo é dinheiro e os navios pagam fortunas de taxas portuárias quanto mais tempo eles ficam parados no porto. Quanto mais moderno o porto, menor o obstáculo técnico. Então, na questão portuária, os transportes também entram. E nós temos aí os containers, né, que são excelentes. Né? Essas caixas de aço, elas vão nos navios, elas acoplam em caminhões, elas acoplam em trens. Né? Então, isso facilita muito o transporte, porque imagina, você coloca mercadorias produzidas numa fábrica chinesa dentro de um container, lá na fábrica. Né? Então, você põe tudo dentro do container. Aí esse container é acoplado a um trem e vai até o porto na China. Depois esse container é retirado do trem, é colocado no navio e vem até um porto brasileiro. Beleza? Porto de Santos, por exemplo. Aí esse container sai do porto aqui de Santos e é acoplado no caminhão e vem até a porta de uma loja aqui no Distrito Federal. Então a caixa é a mesma. A caixa que saiu da China, o container é o mesmo que chega aqui. Você, com o container, você facilita o processo de transporte de mercadoria. Você não precisa tirar a mercadoria, botar em outro lugar, botar em outro, entendeu? Tudo fica dentro do container. Então, a evolução dos transportes é fundamental. Olha só, gente, a quantidade de rotas, né? Rotas dos navios que carregam mercadorias no mundo, né? Veja a quantidade de rotas, principalmente aqui no Oceano Atlântico, basicamente Atlântico Norte, e aqui no Oceano Pacífico, né? As rotas comerciais, como a globalização, ela se traduz, né, em rotas comerciais, em tecnologia, como a globalização a gente pode ver nesses mapas aí a intensa troca de mercadorias, a interdependência da economia mundial. Beleza? Então, a alternativa correta, a letra C, rapidamente eliminando as outras alternativas. Supressão das barreiras para comercialização. Peraí, se você diminuir as barreiras para comercialização, você está diminuindo uma barreira econômica, o que é muito bom. Mas ele fala lá no texto que a organização da produção ela depende mais na globalização hoje de obstáculos técnicos. Por isso que a gente falou de transportes. Beleza? E letra E, organização de regras nas relações internacionais. É muito bom ter regras, né? Mas não é o contexto da questão. Então, vamos marcar como correta a alternativa letra C. Tomara que vocês tenham acertado. Se não acertou, comemore o erro, porque você agora aprendeu aí com a nossa revisão teórica e com a nossa resolução. Beleza?